sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês de novo em mais uma celebração do nosso presbitério. Hoje, dia 1º de novembro, 31º domingo do tempo comum, nós vamos ter um culto eucarístico, por ser primeiro domingo do mês, e vamos estar também tendo um culto em ação de graças, porque ontem a Reforma Protestante do século XVI completou 503 anos. Por isso nós vamos falar bastante de Martim Lutero, do seu hino Castelo Forte e daquelas 5 solas que resumem a doutrina da Igreja Reformada, da Igreja Protestante. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a palavra de Deus e só a Deus seja dada a honra e glória. A reverenda Marta vai nos trazer a palavra, o reverendo Marcos vai nos dar a bênção. Eles estão se despedindo um pouquinho de nós, porque eles vão morar em Saquarema, né, que não é tão longe, mas eles não vão poder estar todo domingo com a gente. Além do Davi, da Célula e da presbítera Meire de Jardim América, nós vamos ter aqueles grupos que sempre cantam para a gente, o grupo Quemuel e o grupo Vocal Livre. E pela primeira vez nós vamos ter uma música da Venezuela. Os irmãos da Igreja Presbiteriana da cidade de Guarenas, na Venezuela, gravaram um belo hino que também, eu não sabia, foi escrito por Martim Lutero, e a gente vai conhecer esse hino logo no início do culto. Vamos preparar para o nosso culto lendo um trecho do Salmo 46, que é justamente o salmo que inspirou Lutero a escrever o hino Castelo Forte. O Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa confiança inabalável de Deus que Lutero tinha é a confiança que nós queremos trazer para a nossa mente hoje. Vamos nos preparar no nosso culto sabendo que Deus está do nosso lado. Deus te abençoe nessa celebração, seja edificado em nome de Jesus.
Amados irmãos e irmãs, mais uma vez adentramos a presença do Senhor e queremos agradecer o carinho, o privilégio de você poder compartilhar conosco esta celebração e poder transformar nestes breves minutos a tua casa no altar para que o nome do Senhor seja invocado e engrandecido. Nessa oportunidade iremos celebrar juntamente com todos os 503 anos da Reforma Protestante, que foi celebrado no dia de ontem, 31 de outubro, e hoje nós faremos menção não somente a este evento, como tantos outros. Iremos também ministrar a ceia do Senhor, juntamente com todos que possam preparar os elementos e participar conosco. Convido a você nessa hora a abrir sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, versos 1 e 2, e diz assim a palavra do Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, que possamos, em silêncio, deixar Deus falar de muitas maneiras ao nosso coração, através dos louvores, através das orações, através das leituras da palavra de Deus, através da ministração da palavra que será anunciada em mais esta oportunidade. Vamos orar invocando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença como povo Teu, nos apresentamos nesta hora para poder, ó Deus, devolver em forma de louvor e adoração o reconhecimento da Tua bondade e misericórdia. Que o Senhor se agrade de nós nesta hora e do nosso culto e nos abençoe. Receba, ó Pai, todo louvor, toda honra, toda glória, que somente Tu és, Senhor, merecedor. E que o Senhor possa, ó Pai, neste dia, nos abençoar e ser glorificado através, ó Pai, da expressão de louvor e adoração do Teu povo. E nos abençoe, nos guarde e nos dê, ó Deus, uma noite de paz e de bênçãos. É o que oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome que está acima de todos os nomes, o nome santo e eterno de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz neste dia. Sosténnos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor. Refrena a los que en su maldad tu reino quieren derribar. Demuestra tu poder, Jesús, pues Rey de Reyes eres tú. Haz que tu amada cristiandad te alabe con sinceridad. Oh Santo Espíritu de Dios, escucha de tu Rey la voz, conserva en ella la unidad y guárdala en tu santa paz. Amém.
depois desse cântico de adoração com os irmãos lá da Igreja da Venezuela, nós vamos ter um tempo de contrição antes da gente poder continuar o culto e louvar o Senhor. Eu vou ler o texto de 2 Crônicas 7, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Esse é um texto em que Deus fala para Salomão que ia estar presente na casa dele, ouvindo as orações daquele que o buscasse com sinceridade. Nós vamos ouvir o grupo Camuel cantando em fervente oração, e logo depois desse tempo, enquanto a gente escuta a música e faz a nossa oração silenciosa, a gente faz a nossa oração de confissão, pedindo ao Senhor que nos perdoe. Vamos ouvir a música e vamos orar em seguida. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. quando tudo deixares No altar. Oh, oh, oh. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, oh, então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Oremos. Senhor Pai, estamos diante de Ti nesse momento, Senhor, porque reconhecemos que somos falhos e reconhecemos que somente o Senhor é capaz de nos perdoar e é capaz de nos libertar. Senhor, queremos Te pedir porque somos injustos, somos muitas vezes ingratos e muitas vezes não representamos as boas novas do Evangelho, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos olhos secos e nos perdoa porque muitas vezes nós não conseguimos agir conforme o Teu querer, Senhor. Então, diante de Ti nesse momento, queremos pedir para que nos perdoe, para que nos liberte do mal, Senhor, para que a Tua justiça, a Tua paz possa reinar dentro de nós, Senhor, para que assim possamos seguir o caminho correto, o caminho previsto, segundo as Tuas palavras, para a nossa vida, Senhor. Te agradecemos nesse momento porque sentimos, apesar de todos os nossos erros, sentimos a Sua presença e sentimos Você próximo de nós, Senhor. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que se a gente confessa os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como a gente lembra do texto de 2 Crônicas, né? Deus estava aqui para ouvir a nossa oração. E se você sinceramente ora, se arrepende e pede perdão, recebe o perdão em nome de Jesus. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cantemos acompanhando Davi Rocha essa canção.
ter agora o nosso momento de louvor. Como a gente costuma fazer, vão ser 3 canções. Mas por causa do tema da reforma, as 3 canções vão ter o mesmo tema, que é a reforma. Primeiro, os irmãos de uma igreja presbiteriana Jockey, lá em Teresina, no Piauí, vão cantar uma canção feita pelo Ministério Infantil para as crianças. A gente vai cantar a reforma para as pequenas crianças. Depois, os irmãos luteranos vão cantar para a gente o hino Castelo Forte, numa versão um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais atualizada, mais contemporânea, um arranjo novo. E por último, os irmãos Vitor Quevedo e Carlinhos Veiga vão cantar os 5 solas na viola, que é uma coisa mais moderna e mais diferente do que você está acostumado a ouvir nos cultos das suas igrejas. Vamos ouvir então o pessoal da Igreja Presbiteriana do Jockey, os irmãos luteranos com Castelo Forte e Carlinhos Veiga e Vitor Quevedo cantando os 5 solas na viola. Louvemos ao Senhor. Hoje é tempo de recordar a reforma protestante. Santos homens Deus levantou, a sua igreja reformou. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola scriptura, os 5 solas da reforma. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola scriptura, os 5 solas da reforma. Toda glória somente a Deus, que nos salva somente por graça. Em sua Bíblia Ele nos revela, só pela fé, só Cristo salva. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola scriptura, os 5 solas da reforma. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola scriptura, os 5 solas da reforma. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus,
momentos, já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos meditar na Palavra de Deus. E o texto escolhido para a nossa meditação hoje é o texto de Paulo aos irmãos e irmãs de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 10 a 13. Vamos orar antes de meditarmos na palavra, pedindo a orientação e a iluminação do Espírito Santo. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e te pedimos que por Tua misericórdia Tu nos ajude no entendimento da mesma. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos iluminando neste momento. Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 10 a 13. Diz assim o texto bíblico: Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando o reverendo José Roberto me pediu para que trouxesse uma mensagem hoje e que essa mensagem fosse de despedida, pensei nesse texto que fala do relacionamento do apóstolo com a comunidade, com os irmãos de Tessalônica. Na verdade, irmãos,
tão queridos nossos. Nós não estamos nos despedindo de ninguém. Apenas eu e o pastor Marcos estamos indo morar um pouquinho mais distante da cidade do Rio de Janeiro. Mas Saquarema é logo ali, é bem pertinho. São 2 horas de viagem apenas aqui da cidade do Rio. Nestes tempos, onde nossos encontros têm acontecido via internet, pouca coisa vai mudar para nós. Creio que estaremos sempre juntos. E quando pudermos novamente nos reunir presencialmente, na medida do possível, nas datas comemorativas e em outras programações pré-agendadas, nós estaremos no Rio de Janeiro, junto com os irmãos e as irmãs, participando desse mover da igreja. Paulo, neste breve relato bíblico, faz referência a si mesmo e a seu trabalho apostólico realizado de maneira piedosa, justa e irrepreensível, como um pai que cuida de seus filhos, de sua família. Ele então exorta, consola e admoesta, visando sempre tornar a comunidade digna de Deus, que chama todos, líderes e liderados, à vida e ao serviço do seu reino. Então, ele dá graças por perceber que os irmãos e as irmãs acolhem a palavra que lhes é ensinada, a qual opera de maneira eficaz na vida de cada um crente em Jesus Cristo. Ao pensar no relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica e ao olhar para a nossa realidade, para o nosso tempo, para o nosso relacionamento, também percebo o mesmo. Há 13 anos chegamos à IPU e começamos a trabalhar nessa igreja que tanto amamos, sempre ativos, partilhando a palavra com os irmãos e as irmãs das igrejas e dos presbitérios que compõem a IPU do Rio de Janeiro. Sempre testemunhando o empenho de todos em suas ações de amor, no serviço das irmãs da maternal, nos trabalhos diaconais de nossas comunidades, na rede de oração das irmãs da Federação Feminina, nos encontros regionais de mulheres, entre tantas outras atividades realizadas por nossa tão querida igreja neste movimento de vida que rege o jeito IPU de ser Igreja de Cristo. Nós não estamos nos despedindo. Precisamos continuar juntos, unidos, reunidos, como diz o apóstolo, seguindo no trabalho, sendo piedosos, justos, irrepreensíveis, como família de Deus, vivendo como pais e filhos, exortando, consolando, admoestando, visando sempre ser canal de Deus que, através da sua palavra, por nós proferida, transforma situações e muda vidas. Profeta é profeta, seja onde estiver. Que Deus nos abençoe e nos una cada vez mais. Amém. Venha aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meu talento, minha vida, são pra te engrandecer.
Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meu talento, minha vida, são pra te engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abre o coração pra receber do teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me a graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica em mim, Senhor, tua graça e poder. Glorifica, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos participar agora da Ceia do Senhor. A Eucaristia vai ser ministrada pelo reverendo Samuel de Pádua, que é o pastor que está se aproximando, conhecendo a Igreja Presbiteriana lá de Jardim América. Ele já está há um tempo conhecendo a igreja, já pregou aqui para nós algumas vezes e nós o convidamos para celebrar a Eucaristia nesse primeiro domingo de novembro. Vamos acompanhá-lo e vamos participar com gratidão e com alegria da Ceia do Senhor. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torne irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova
celebrar, minha hora, o meu amor, que nos torne irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, conciliação na cruz. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha um lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Este é o momento da Eucaristia. Eu convido você então para pegar o seu pão, o seu suco de uva, o seu vinho e juntos celebrarmos a vida, celebrarmos a graça, nosso livre acesso a Deus pelo sacrifício do Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estaremos orando, consagrando esses elementos para que sejam, a partir desse momento, usados para o uso litúrgico, onde nós estaremos relembrando de modo feliz e alegre, porque é assim que a Eucaristia, a Santa Ceia deve ser, um momento de confraternização, um momento de alegria, um momento de celebração daquilo para o qual fomos chamados. Para a liberdade Cristo nos chamou. Consagremos estes elementos e eu convido você para fazer essa oração também.
Querido Deus, nosso Pai, neste momento consagramos nossas vidas a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que dirija as nossas vidas, pedimos que nos conduzas, ó Deus, a uma novidade de vida, uma vida plena pelo Teu Espírito. Consagramos este pão, esse suco de uva, para que juntos, ó Deus, celebremos a vida através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim oramos. Amém. Relembremos então das palavras de Jesus, nosso Senhor, que ali, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, após haver dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: vejam, esse é o meu corpo partido por cada um e por cada um de vocês. Comam dele todos, e ao fazerem isso, lembrem-se de mim. De igual maneira, depois de haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, uma aliança de amor, uma nova aliança que eu faço com vocês. Bebam dele todos, e ao fazerem isso, lembrem-se de mim, porque o meu corpo é verdadeira comida, disse Jesus, e o meu sangue verdadeira bebida é. Comamos o pão em memória do Senhor Jesus e bebamos o vinho, celebrando este momento de graça, esse momento de alegria para todas e todos nós. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Jesus tomou o pão e repartiu a cada um. Tomai e comei, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Também tomou o cálice e o deu a cada um. Tomai e bebei, este é o meu sangue oferecido por vós. Este sangue é a nova aliança. Este sangue é a nova aliança. Como igreja nos levantamos em teu louvor, no teu corpo e teu sangue nos unimos no amor. Te adoramos, te bendizemos, Rei dos reis e Senhor.
Irmãos, esse é um momento de intercessão, de súplica, quando nos colocamos diante de Deus para apresentar os motivos de oração que trazemos no nosso coração. E a gente recebeu ao longo da semana alguns motivos que foram compartilhados pelos nossos irmãos. Devemos estar intercedendo pela vida da Nazaré, Dona Marli, Clarice e sua irmã, que são da igreja de Acari. Também interceder pela irmã Egídia, tia da Ingrid Borel de Acari, e irmã Geli, irmã do reverendo Borel, que está com Covid. Também pela irmã Edmar, vizinho, e Hélio, cunhado da Neiva. Amanda, amiga da Joci, se tratando de um câncer. Também do Viro, esposo da presbítera Eliane Nunes, presbítera Cátia, de Nova Jerusalém, cujo esposo faleceu ontem. Oremos também, meus irmãos, pela reverenda Marta e reverendo Marcos, que vão morar, residir em Saquarema. Bem como a célula de Jacarepaguá, aqui está perdendo alguns membros, mas Deus há de repor todos eles. Devemos orar também pelo conselho coordenador da nossa igreja, bem como por todos os líderes, presbitérios, igrejas, para que Deus nos abençoe e nos dê a direção do trabalho e daquilo que Ele tem para cada uma das suas comunidades. Então vamos orar. Senhor, em Tuas mãos nós apresentamos cada motivo de intercessão aqui compartilhado, sabendo, a Deus, que muito antes desses pedidos virem à mente dos Seus filhos, o Senhor mesmo já sabia da necessidade de cada um. E é justamente por crermos nisso, que Tu és um Deus de resposta, que nós nos colocamos diante de Ti, abrindo, ó Pai, o nosso coração e apresentando ao trono da graça cada uma dessas intenções. Ó Deus, que o Senhor venha acolher cada um desses motivos, apresentar a resposta necessária àqueles que precisam, ó Deus, do Teu direcionamento, ministrar, ó Deus, a cura na vida daqueles que esperam, conforto, consolo do Espírito Santo sobre as famílias que necessitam. E também, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fortaleça a Tua igreja. Abençoe, ó Pai, cada comunidade de fé, reunida ou ainda não reunida presencialmente por conta dessa pandemia, mas que o Senhor, ó Pai, nos ajude a seguirmos a nossa caminhada e no nosso testemunho de fé em Jesus Cristo. E é em nome dele, que é o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para tudo sempre, que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui no término dessa celebração para desejar para cada um de nós, para cada uma de nós, uma semana de vitória e uma semana de testemunharmos do nome de Jesus, para a glória do nome dele, esse nome que está acima de todo nome. E também nessa semana estaremos nos mudando para a cidade de Saquarema, logo aqui próximo de nós. Não será uma despedida, pois estaremos sempre juntos, tanto pela internet, redes sociais, como também pela unidade do Espírito Santo. E assim continuaremos na proclamação do Evangelho do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações, a unção do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo e participando deste culto, como sobre todos os irmãos e irmãs sobre a face da terra. E esta bênção é para agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar,
versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Tempo vai passar, as folhas vão secar, mas dentro do meu peito nada vai mudar. Se tentar fugir bem longe, se esconder, nunca de mim vai se perder. Não, nada é capaz de me deter por você. Eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Meu coração é todo seu, o meu amor me buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornou, mil versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Por você eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Com esse belo pós-lúdio cantado pelo grupo Vocal Livre, a gente encerra a celebração dessa noite. Antes, porém, como a gente sempre faz, alguns avisos, né? Ontem, o Presbitério Cidade do Rio de Janeiro esteve reunido em Assembleia Extraordinária e aprovou a venda do terreno de Cabo Frio para o grupo liderado lá pela presbítera Ledi, pela pastora Josirene, que está ainda se esforçando para plantar uma igreja lá. Eles se desligaram do nosso presbitério, mas continuam fazendo trabalho, continuam se reunindo, e nós entramos num acordo e vamos vender o terreno para eles que eles possam construir o futuro templo deles lá naquela região de Tamoios. Amanhã o grupo da Célula vai se reunir pela primeira vez desde março, né, para fazer um momento de gratidão a Deus pela vida do pastor Marcos e da pastora Marta, que vão morar em Saquarema. Não é tão longe do Rio, mas eles não vão poder estar aqui todos os domingos, então a gente vai também decidir como é que vai ficar o trabalho da célula. Peço que vocês estejam em oração intercessória para que Deus oriente os que ainda vão continuar no trabalho, ver como que a gente vai fazer o trabalho sem eles, que nos ajudaram tanto desde o início dos trabalhos lá em Jacarepaguá. Sobre a
a reforma do século XVI, eu queria dizer uma coisa. Quando a gente fala em reforma do século XVI, reforma protestante, a gente lembra de Martim Lutero. Mas é muito importante lembrar que, além de Lutero, muitos outros homens e mulheres antes dele tentaram fazer o que a gente chamou de reforma da igreja. No século XIII, Pedro Valdo, na França, foi um pioneiro da reforma, foi um pré-reformador, foi perseguido durante toda a sua vida, e os seus seguidores, os valdenses, foram perseguidos ainda durante muitos anos, e mesmo depois da reforma, se juntando aos reformadores, passaram por muitas dificuldades. No século XIV, na Inglaterra, John Wycliffe começou a pregar quase todos os temas que Lutero e Calvino pregariam depois no século XVI. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, assim como Pedro Valdo já tinha traduzido a Bíblia para o francês, porque todos aqueles que pensavam na reforma tinham como preocupação colocar a língua na linguagem do povo. Já no século XV, 100 anos antes de Lutero, na República Tcheca, o John Hus também veio pregando os princípios da reforma. Infelizmente, ele foi morto, foi queimado na fogueira como herege, mas a semente do que ele pregava frutificou 100 anos depois no movimento que a gente chama de Reforma Protestante do século XVI. Por outro lado, meus irmãos, o dia 31 de outubro, que é quando a gente comemora a Reforma, também está na história porque em 1999, católicos e luteranos assinaram um documento que foi conhecido como a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Esse documento, assinado em 1999 pelos luteranos e pelos católicos, foi depois assinado também pelos metodistas e pelos anglicanos. E por algum tempo, a cristandade sentia a falta de que os presbiterianos, os reformados, também participassem desse documento, também endossassem esse documento. Até que em 2010, lá nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, numa Assembleia Mundial dos Presbiterianos, fez a proposta de que também os presbiterianos endossassem esse documento. O texto foi então sendo estudado durante 7 anos. Em 2017, quando a Reforma comemorou 500 anos, os presbiterianos assinaram lá na igreja de Lutero, na igreja de Wittenberg, onde Lutero pregava, onde foram pregadas as 95 teses, a Igreja Presbiteriana Mundial, a Igreja Reformada, se associou a essa declaração conjunta. Então agora, católicos, luteranos, metodistas, anglicanos e presbiterianos declararam estar em consenso em relação a essa tão importante doutrina, que é a doutrina da justificação. A salvação é pela fé, é pela graça, não por obras, é fruto da ação e da misericórdia de Deus em nossas vidas. No mesmo dia, os luteranos e os presbiterianos assinaram também um documento que ficou chamado de Testemunho de Wittenberg, no qual eles também põem fim a uma série de problemas que aconteceram desde lá do século XVI e XVII e se reconhecem plenamente como igrejas irmãs e, apesar de possuírem algumas diferenças doutrinárias, elas continuam marchando juntas em prol do Evangelho, superando as divergências históricas e caminhando em prol da unidade da igreja a fim de que o mundo creia. Vamos, então, agradecer muito a Deus por esse período que nós estamos vivendo, onde a igreja, ao invés de estar se separando, brigando, se dividindo, está se reaproximando, se unificando e procurando caminhar em unidade. Vamos terminar a nossa celebração, então, com esse pequeno vídeo que lembra os 5 solas da Reforma. Que Deus te abençoe, que a gente possa te ver aqui novamente na semana que vem. Uma boa semana a todos, Deus os proteja e os abençoe. Amém.